O Barroco foi um movimento artístico que surgiu na Europa no século XVI e se difundiu para a América Latina. Esse estilo é caracterizado por uma estética rebuscada, com requinte e excesso de adornos. O Barroco dominou a arquitetura, a literatura e a pintura no século XVII e as primeiras décadas do século XVIII. A pintura barroca. A arte barroca conseguiu expressar sua mensagem nos seus trabalhos muito bem. E na pintura isso não foi diferente. As obras retratavam cenas de histórias bíblicas e eram sempre pintadas em seus momentos mais dramáticos, chamado a teatralidade. Os elementos do cristianismo estavam na obra como forma de transmitir as mensagens que a igreja queria passar. Um dos públicos-alvos de maior interesse era o que não sabia ler. Na época, os países contavam com um grande número de analfabetos e, por isso, as mensagens nas imagens precisavam ser claras e didáticas. A Polidade. São esculturas barrocas de mármore em tamanho natural. Foi criada em 1622 a 1625. As Três Graças. É uma pintura a óleo criada em 1630 a 1635. A Conversão de São Paulo. Foi produzida a tinta a óleo e foi criada em 1600. Cenas do cotidiano também eram retratadas em algumas obras da pintura barroca, além de diferentes classes sociais. Cenas como naturezas mortas eram comuns, assim como cenas de interiores de residências. Uma das principais características da pintura barroca era o uso da luz direcionada à imagem central. A luz não aparecia de forma natural e direcionava o olhar do espectador ao destaque do quadro. A técnica chamada chiaroscuro, a mistura do claro e do escuro, era utilizada e ajudava ainda a dar profundidade às imagens. Medusa é uma pintura a óleo sobre tela sobre madeira. Duas versões foram pintadas, a primeira em 1596 e a outra em 1597. As Meninas é uma pintura de 1656, uma pintura a óleo sobre tela. Ela está hoje em dia no Museu de Prado, em Madrid. A Ronda Noturna ou a Ronda da Noite é uma pintura a óleo sobre tela, pintada entre 1639 e 1642. A escultura barroca elevou a arte à intensidade da perfeição. Integra o movimento barroco que começou em Roma por volta de 1600 e foi difundida por toda a Europa. Além da escultura, o estilo barroco influenciou a pintura, a arquitetura, a música e a literatura. Esse movimento foi impulsionado pela Igreja Católica e integrou a contra-reforma na arte. As esculturas barrocas apresentam uma grande diversidade de temas. Há esculturas ornamentais, alegóricas ou mitológicas e retratos especialmente. As artes barrocas aqui, como vemos, tem vários temas, esculturas e até mesmo como a gente nunca percebeu, só agora que estamos percebendo que até aqui, no nosso dia a dia nós vemos esculturas ornamentais, vemos também aqueles carros alegóricos, carnaval, tudo isso fazendo parte da arte barroca. A escultura barroca é marcada por um intenso dramatismo, pela exuberância das formas, pelas expressões teatrais, pelo jogo de luz, sombras e movimento, em figuras que exibem dramáticos, faces expressivas e roupas esvoaçantes. Na Itália, destacou-se o trabalho de Bernini, que as esculturas barrocas são marcadas pelo seu intenso dramatismo, também tendo como as suas principais exuberâncias, formas de expressões teatrais, pelos jogos de luzes, aqueles sombras em movimento, E o que a gente mais vê, ou pelo YouTube, não sei se vocês verem, mas até pelo YouTube vemos aqueles shows de sombra que as pessoas fazem, as suas performances e essas coisas assim, e eles fazem forma interessante.
aconselho muito ir ver a propósito. Mas como a gente vê, artes barrocas estão sempre presentes em nossa vida e em nosso dia a dia. Se a gente for pesquisar hoje artes barrocas, aí se aprofundar é muito, muito, muito bom. Essas culturas, essas coisas tá muito bom mesmo. É porque a gente nunca se aprofundou, a gente nunca tinha assim falado dessas artes barrocas, dessas coisas barrocas, né? Mas quando a gente foi ver, vemos que, né, faz muito parte do nosso dia a dia, até em dia dos carnavais, né? Os artistas barrocos empregavam o realismo também, cores ricas e temas religiosos, ou mitológico também, né? Que eles colocavam lá os temas religiosos para quem quisesse assistir, ou os mitológicos que falavam aqueles mitos, né, da Grécia Antiga, essas coisas, enquanto os arquitetos favoreciam o equilíbrio e a simetria, mais a extravagância e uma característica evidente na arte e arquitetura barroca no Brasil, assim como nas obras das irmãs europeias. Então vemos, né, minha gente, que a finalização, né, como é que tá as artes barrocas. Vemos que também, né, os negócios assim, nós podíamos ver coisas religiosas, poderíamos ver também coisas mitológicas, aqueles mitos, para quem gosta de mito, para quem gosta de religião. Então, até as esculturas dessas artes barrocas está presente até aí. E é coisa que é interessante, que faz parte mesmo do nosso dia a dia. Então, é um conteúdo muito bom de se ver. A arquitetura barroca é um estilo arquitético praticado durante o período barroco, precedido pelo Renascimento e o Maneirismo. Ele foi predominante na Europa entre o século XVII e a primeira metade do século XVIII. Isso que faz mesmo muito sentido ser comparado ao tipo de arte que ficou conhecido como o estilo barroco. A arquitetura barroca se desenvolveu pela necessidade da Igreja Católica de se afirmar como soberana em um período pós-reforma protestante. A união da arte barroca ao catolicismo fizeram com que as maiores obras da arquitetura barroca fossem encontradas em igrejas, basílicas e monumentos católicos. Portanto, as características mais marcantes dessa manifestação artística são a forte presença de espaços e formas ovais que trazem a ideia de centralização. Conseguimos ver essa característica nas janelas, nas portas, no teto e também na estrutura de algumas igrejas. O uso da cruz grega, que identifica o cristianismo, fachadas convexas ou côncavas, que reforçam a ideia do movimento, elementos decorativos de uma exuberância forte e uma presença bastante grande do dourado, além dos feitos em gesso ou estuque, que eram usados para construir formas nas paredes e em outras coisas também. A arquitetura barroca também trazia às igrejas uma sensação de infinitude e grandeza em relação ao seu tamanho. Outras características são as muitas pinturas que eram feitas no teto da igreja. Um exemplo dessa forma de arte foi a pintura na igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, em Salvador, Bahia, feito pelo pintor Sacra José Joaquim Rocha. Também existia o uso da iluminação para criar a sensação de mistério dentro da igreja, além de muitas outras características.